Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do Canto Rubro-Negro, reagindo à coletiva de Thiago Carpini. Se você puder, não esquece de apertar no gostei, tá importante demais. E se você puder também, inscreva-se no canal e compartilhe com mais pessoas que ainda não conhecem o Canto Rubro-Negro. Eu sou Leonardo Santiago, hoje não vai ter live de pós-jogo, eu tenho um compromisso, então vou tentar deixar um vídeo gravado para vocês, mas quero ver o que Carpini tem a dizer aqui. Vamos ver após o Internacional 3. Vitória 1, um jogo de muitos erros individuais. Acredito que muitas perguntas, inclusive, serão pautadas nisso, tá? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Boa noite. Boa noite. A gente viu um time do Vitória hoje muito brigador, assim, desde o primeiro minuto. E bem ajeitado na parte defensiva no primeiro tempo. Depois, por erros individuais, acabou tendo pênalti, acabou sofrendo o segundo gol. Mas eu quero saber como dá pra ajeitar esses erros individuais pra não cometer, porque se não fosse por eles, provavelmente o Vitória teria sido um resultado bem positivo aqui hoje. Acertei. Bom, acho que é seguir trabalhando, acho que esse é o primeiro ponto, né? A gente conscientizando, eu falo muito para os atletas do erro grande, o erro que compromete o resultado da partida. O erro técnico de passe, tomar decisão, isso faz parte do processo, não tem como a gente evitá-los. Hoje foi uma equipe, como tem sido nos últimos jogos, nesse retorno, uma equipe competitiva, que cria chances de gols, né? Tem um padrão bem definido, jogando dentro e fora de casa, independente do adversário, a gente não abre mão de ter a bola, né? Quando tem a posse, de ter jogadas trabalhadas, combinadas, e da competitividade. Nós sabíamos que para enfrentar o Inter aqui, a gente não poderia abrir mão de marcar bem para poder jogar bem. Eu acredito que o detalhe que fez a total diferença na partida de hoje foi o pênalti no último minuto do primeiro tempo. A primeira finalização do Inter, se eu não me engano, foi com 26 minutos do primeiro tempo. Estão jogando em casa, eu acho que... Verdade, 28, tá certíssimo ele. A gente conseguiu controlar bem o time com essa capacidade, com esse elenco, e que tem por obrigação impor o seu ritmo e vencer o Vitória. Era o esperado, nós temos essa consciência. Porém, na nossa evolução coletiva, individual, a gente imaginava, até pelo que foi apresentado no jogo, principalmente no segundo tempo, onde nós fomos por diversos momentos do jogo superiores ao adversário. O adversário foi mais eficiente, mas nós criamos alternativas, e quando fizemos o primeiro gol, nós tivemos mais 2 ou 3 chances que poderíamos ter empatado o jogo. Verdade. Então eu prefiro avaliar as coisas boas, potencializar e seguir trabalhando. Os erros individuais a gente seguir ajustando e dando confiança para os atletas. Gostei do discurso. Trabalhar a maneira que a gente trabalha 5, 6 meses brigando nessa parte de baixo da tabela, entre alguns aspectos também, como emocional, e às vezes o erro acaba acontecendo. E o erro vem desde antes dele, né? Com 10 de corrida, cometi erro grande, está na 28ª cometendo erro grande, e eu não julgo nem acho que está errado o torcedor que acredita que o Vitória vai ficar na Série A, mas que também tem um pé atrás, porque toda hora o Vitória comete um erro grande quando o jogo sobe um pouquinho de nível. Infelizmente a realidade é mais um erro grande, mais um jogo que a gente vai lembrar em que o Vitória individualmente acabou cedendo o resultado, né? Então, isso acontece desde, sei lá, da 3ª, 4ª rodada. A gente está na 28ª, independente de Carpini, de mudança de elenco, os erros grandes continuam acontecendo, infelizmente. Mas vamos lá, vamos seguir. Melhorou o discurso. Ele não falou que ele não controla, ele falou seguir ajustando e dando confiança. Melhorou bastante o discurso, tá? Inclusive, é uma coisa que eu criticava muito de Carpini em alguns discursos, mas ele já 4ª, 3ª coletiva dele que eu falo que melhorou o discurso. Eu falei isso quando a gente... Não só quando a gente ganhou do Atlético Goianiense, quando a gente ganhou do Juventude, mas antes também o discurso já vinha evoluindo. Contra o Vasco, ele falou isso, depois estancou. Então, tomara que continue assim, porque em termos de coletiva, era uma das minhas críticas a ele. Ele parou de fazer, evoluiu no discurso, e ótimo, porque aí eu tendo a concordar com tudo que ele fala, porque ele tem uma ótima leitura de jogo, na maioria das vezes. Trabalhar a maneira que a gente trabalha 5, 6 meses brigando nessa parte de baixo da tabela, entre alguns aspectos também, como emocional, e às vezes o erro acaba acontecendo. Boa resposta. Eu esperava tomar a decisão que a gente não controla do Atlético, ele não falou isso. Gostei, achei mais maduro o discurso dele, não o Carpini, o discurso. Marcelo Góes, Rádio Sociedade, Portal à Tarde. O Vitória teve uma boa atuação, especialmente na etapa final. Contudo, falhas individuais foram determinantes para o resultado negativo. A boa postura na etapa final deve ser mantida para o jogo do Atlético Mineiro, que pode vir com um time mesclado? Nós não sabemos o que vem de lá, o importante é o que vai daqui para lá. A nossa boa postura não foi contra o Internacional apenas, foi no jogo
anterior que nós vencemos em casa por 1-0 a equipe do Juventude. Foi uma boa postura contra o Atlético Goianiense, que muitos desmereceram a vitória, e hoje a gente viu o resultado do Atlético contra o Fluminense, um concorrente nosso, como é difícil jogar lá e como nós somos eficientes naquele jogo. A boa postura foi contra o Vasco, contra o Cruzeiro, contra o Palmeiras, contra o Cuiabá. A gente vem tendo uma boa postura e uma crescente. Nem sempre a gente consegue reverter essa boa postura e um bom jogo em resultados. E isso faz parte. Nós estamos jogando uma competição de altíssimo nível. Sabemos a disparidade que nós temos, às vezes, de investimento de um clube para clube, ainda mais, como eu falo sempre, insisto nessa tecla, né? A gente vem reconstruindo o clube de uma Série C para B, da B para A. A gente sabe que a nossa dificuldade é grande e que a nossa competição é outra. Então eu estou muito contente com a performance dos atletas. Claro que a gente não está contente com o resultado, né? Para isso que a gente trabalha, mas tem muito mais pontos positivos a serem ressaltados nessa retomada nossa de retorno, de competição, do que pontos negativos. E as falhas individuais a gente seguir ajustando e trabalhando. Buma Guedes, Itapuã FM. Carpini, como você avalia esses erros nas tomadas de decisões, sobretudo quando ocorrem nos minutos finais ou iniciais, como aconteceu nos 2 primeiros gols do Inter, no final do primeiro tempo e no início do segundo? Isso são coisas que não dá pra gente controlar, gente. Tomada de decisão do atleta, a gente procura dar tranquilidade, serenidade, coisas que a gente repete durante toda a semana, mas no calor do jogo, no cansaço, na tomada de decisão, são coisas que a gente não consegue controlar. E sem dúvida o que determinou o resultado hoje foi o primeiro tempo, né? O primeiro tempo foi muito igual, muito equilibrado, muito mais competitivo do que jogado, poucas chances para os dois lados, e no segundo tempo, sim, um jogo mais aberto e, na minha opinião, um jogo mais jogado por parte do Vitória. Estávamos mais próximos do empate, como tomamos o terceiro gol já no lance ali de um pouco de sorte, uma fatalidade, enfim, eficiência também, mérito do adversário. Mas a gente tem que dar tranquilidade. Foi como eu falei na pergunta anterior. São 4, 5 meses lutando nessa degola, né? Então isso tem um aspecto emocional. A gente precisa cuidar agora e dar carinho para os atletas. Agora é hora de apontar esses erros grandes, apontar ninguém, procurar culpados. Agora a gente precisa seguir trabalhando, evoluindo e nós vamos competir forte até o final. Gabriel Galindo, Canal Dinâmico. Qual foi o pensamento ou estratégia quando você manteve os 11 atletas que estavam em campo até o final do jogo, ainda restando 2 alterações, com alguns jogadores aparentemente exaustos, como o Luan, por exemplo? Eu não sou obrigado a fazer as 5, gente. Eu tenho a opção de fazer. O Luan me deu uma sustentação, aí eu respeito, são opiniões. Você viu o Luan exausto, eu vi o Luan muito... cara que preenche o setor de meio, e se você puxar no retrospecto anterior, muitos jogos que nós não tivemos a proteção do Luan. A gente teve dificuldade, é verdade. É o que eu falei. Se você olhar o banco do Vitória hoje, eu entendo ele não fazer as 5. No máximo, talvez tirar um Luan de fato, botar um healer, mas isso seria determinante no jogo? Tirar um Luan, botar um Naldi, mas isso seria determinante no jogo? Tirar um Luan e botar um Zé Breno, mas isso seria determinante no jogo? Tirar um Alejandro, botar um Paulo Roberto? Entende? Eu entendo em não ter feito as 5. Durante a partida, quando ele precisou ser substituído ou quando ele não participou, nós tivemos um pouco de dificuldade e acabamos sofrendo ali revés. Então não tinha por que mexer. O Willian entrou muito bem, o Everaldo entrou muito bem. 2 titulares próximo jogo saem, Carlos Eduardo e Machado. Alejandro é um cara de presença diária. Hoje nós não tínhamos o Lauan, não tínhamos o Janderson. Promovemos um menino que treinou com nós uma vez. Eu acho que não tinha, a não ser que fosse uma situação física que o Alejandro não suportasse. A nossa linha defensiva, Esteves e Raul, muito bem, mesmo porque nós não temos nenhum lateral direito nem lateral esquerdo no banco como opção, então vamos lembrar disso também. E a outra opção seria que mexer um zagueiro, então fazer troca pela troca. O time estava ajustado, encaixado melhor na partida, mais próximo do empate, então eu não sou obrigado a fazer as 5. Eu concordo com ele. Eduardo Serra, Canal Rubro Negro. No jogo de hoje foi perceptível que não faltou garra ou vitória, e a postura agressiva foi notável também. Porém, podemos dizer que o grande fator para a derrota foi a falta de opções a esse elenco do Vitória? Não vamos procurar culpado não, gente. Vamos procurar solução. Esse mesmo elenco há 20 dias atrás, todo mundo cravou que já estava rebaixado. Depois viemos de 2 vitórias, de bons jogos, e aí começaram-se a falar se a gente já poderia projetar a Sul-Americana. Agora perde hoje, a gente está falando que falta peça no elenco, então vamos ter equilíbrio. Peraí. Vamos com calma. Contra o Vasco foi um roteiro de time rebaixado,
Foi. É daqueles jogos que entram, pô, velho, aquele jogo ali foi fundamental pra queda caso ela aconteça, Deus me livre. Sim, foi, porque desempenhou muito e não ganhou. Vencer Atlético Goianiense e Juventude deu um respiro, sim. Só que como ele generalizou, eu vou responder da minha parte. Não. A gente não falou aqui de Sul-Americana hora nenhuma. Inclusive, a gente falou que precisava ver agora, na sequência de 2 adversários mais fortes fora de casa, como seria o Vitória se comportando. Porque no final das contas, o Vitória só conseguiu sequência de 3 a 4 jogos sem perder com o Carpini nessa mesma fase do turno. Com Cuiabá, Juventude, Atlético Mineiro e Inter. Inter e Atlético Mineiro. Fora isso, no campeonato todo, o Vitória não conseguiu fazer 3 jogos sem perder. Então... calma, já que ele tá falando de equilíbrio, eu tô trazendo a nossa parte aqui. A gente nunca projetou Sul-Americana, a gente sempre falou que o negócio é não cair. Mas não dá pra colocar tudo no mesmo bolo. Contra o Vasco foi um jogo que todo mundo teve a sensação de que era um jogo que poderia preceder a queda, por esse jogo marcante para a queda. Sim, sem dúvida. Porque jogou muita bola, perdeu muito gol e tomou 1-0 besta. Concordo. Contra o Atlético Goianiense e Juventude foram vitórias importantes, mas a gente sempre falou aqui que o Vitória precisa para sair dessa situação e respirar um pouco mais é ser constante. E o Vitória não conseguiu ser constante. Ganhou 2, ganhou 1 fora, 1 do Juventude de casa, saiu em um jogo que foi pontuável, o jogo em que o Vitória foi em recorte do jogo melhor de fato e não pontuou. Então, eu, Leonardo, por exemplo, sou falar de Sul-Americana se o Vitória passar 4 jogos sem perder. Se o Vitória ganhar de um Galo, ganhar de um RB, não perder de um Fluminense ou até ganhar de um Fluminense e aí sair para empatar 3 a 4. Opa, conseguimos ter sequência, conseguimos ter constância. Estou dando a resposta aqui porque quando ele falou geral, tudo bem, mas a gente aqui não falou isso hora nenhuma. Vamos um pezinho no chão, valorizar isso mesmo que você falou na pergunta, o compromisso, a entrega, a competitividade. Se falta ou não falta é outro ponto agora a ser discutido em outro momento. O nosso grupo tem... Porém, eu gostei dessa resposta dele. De não vamos procurar culpado, se falta ou se não falta. Até porque, gente, se falta ou falta, todo mundo sabe que falta e não tem mais o que fazer. Quem tá aí é isso aí mesmo e acabou. Então, eu acho que ele não pode falar isso, mas ele tá seguindo essa linha. Eu tô falando o que ele não pode falar. Ele tá amenizando com outras palavras. O que eu tô falando irmão, ele tá falando que não tem o que fazer, são esses caras aí mesmo, então vai ter que apoiar esses caras, faltam 10 ou 11, sei lá, e vai ser isso aí mesmo. Então, eu concordo. Sido muito aguerrido, muito homem, muito valente. Eu cito isso como exemplo, falei isso na coletiva passada, eu posso usar o Atlético como exemplo. A gente assumiu esse projeto aqui, a gente tinha 7, 8 pontos a menos que o Atlético Goianiense. Hoje o Atlético tá na lanterna da competição, mesmo com a vitória de hoje, e nós aí respirando, mesmo que por aparelhos. Então a gente segue trabalhando e valorizando o que os atletas têm feito de bom. Vinícius Espínola, Rádio Metrópole. A alteração que fez tirando Machado e botando o William no intervalo já para deixar o time encaixado para enfrentar. Também então, um pensamento e também o cartão amarelo. Acho que o Machado hoje não foi das suas melhores apresentações, mas é um cara muito importante para nós. Foi no jogo anterior, um cara que tem uma bola parada muito decisiva. Aí eu discordo muito. Bola parada decisiva de Machado. Quando? É esse ponto que eu discordo não só de Carpini. A gente discorda, e para não ser engenheiro de obra pronta, a gente discorda disso já tem um tempo, desde que Machado assumiu a bola parada do Vitória. Ele bate bem na bola e tal, mas primeiro, a gente sempre falou aqui, talvez seja a recomendação, o treino de fato seja esse, mas a gente acha a bola muito rápida. Ele bate muito forte na bola, a bola é muito rápida, qualquer desvio a bola sobe muito. Primeiro ponto. Segundo ponto, a gente parou de fazer gol de escanteio comparado ao que fazia antes, de fato, independente de ser Mateuzinho batendo na bola, Machado batendo na bola, Esteves batendo na bola, beleza, eu concordo. Mas hoje, o fato é que, por coincidência do destino ou não, Machado saiu, Esteves bateu escanteio para o Oliveira cabecear e o goleiro pegar, Esteves bateu a falta para Wagner Leonardo fazer o gol de bola parada que a gente não faz há muito tempo. É coincidência? Também tem a ver. Na minha visão, independente desse gol, e a gente fala isso, repita, a gente não é engenheiro de obra pronta aqui. A gente tem 4 rodadas falando isso. No meu modo de ver, enquanto o Mateuzinho está em campo, a bola parada é dele. Se ele quer Mateuzinho na entrada da área, no posicionamento para pegar esse rebote e finalizar, perfeito. Bola parada de Esteves, que vem batendo bem na bola também. Eu não gosto da bola parada de Machado e eu entendo, repito, que ele tá valorizando o atleta como ele tá. Ele tá seguindo a linha bem coerente aqui na coletiva, eu entendo ele, tá? Só que eu tô trazendo o meu lado aqui de fora, que eu posso falar coisas que ele não pode, porque ele tá de dentro. Eu não acho a bola parada de Machado decisiva porque até o momento não foi.
Teve um quase gol de escanteio contra o Juventude, eu acho. Teve um quase gol de Olímpico hoje. Mas quase gol não é gol. Não teve uma bola que Machado cruzou, que alguém cabeceou e perdeu o gol, que bateu na trave, que o goleiro pegou. Não teve. Se teve, me lembre aí. Então, mesmo que Machado volte contra o RB, ele não é meu titular é o William Oliveira. E também, a gente tem 4 rodadas falando isso. E na bola parada, caso ele volte a ser titular contra o RB, no meu modo de ver, ele não tem que bater a bola parada. Se ele for frontal, falta frontal, aí ele bate. Falta frontal. Falta lateral, escanteio, não. É Esteves e Mateuzinho. E depois que ele tomou o cartão, o risco da gente ficar com um jogador a menos num jogo desse tamanho, com um adversário tão competente, tão capacitado, era grande. E já pensando também na nossa sequência, talvez seja uma provável mexida, o William, mas também temos a opção do Hiller, nós temos o Leonaldi, que vinha atuando também na função, então nós temos outros jogadores também para avaliar, e eu achei que naquele momento era necessário a gente não correr riscos. Coletiva de imprensa. Não foi ruim a coletiva, não. Discordo de alguns pontos, como ele sempre fala, né, são pontos de vista. Eu não considero essa bola parada de Machado decisiva. Acho que frontal, ele bate bem na bola para bater bola frontal, beleza. Lateral e escanteio, bola lateral, falta lateral e escanteio, para mim não. Quero saber o que é que você achou, tá, da coletiva. Não esquece de tocar no gostei. Quer saber de onde? Você vai ser redirecionado agora para nossa transmissão de Vitória e Galo. Bota aí Vitória 2 Galo 1. Vamos achar um resultado maluco na Arena MRV. Valeu, meu povo. Tamo junto. Um abraço.